Querido, eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4. Amém? João capítulo 5, versículo 4. Essa palavra, na verdade, Deus fez queimar nesta manhã quando eu estava orando. E na oração Deus trouxe muito essa palavra e eu orava e Deus falava sobre essa palavra no meu coração. E então comecei a anotar algumas coisas que Deus trouxe ao meu coração e eu queria partilhar com vocês aquilo que na verdade Deus também trouxe ao meu coração, aquilo que Deus ministrou no meu coração durante esta manhã quando eu estava em oração. Então eu tenho de todo o meu coração o desejo de fazer isso, em nome de Jesus. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, diga assim, a minha fé. Vira para o teu irmão e diga para ele, a tua fé. Agora vira para o irmão da direita, da esquerda, que está na frente, que está atrás, diga para ele, a nossa fé vence o mundo. Amém? Levante as suas mãos, Espírito Santo. Eu quero lhe pedir de todo o meu coração que venha abrir as janelas do nosso entendimento, para que possamos não somente ouvir aquilo que está sendo falado, que vai ser falado, mas possamos chegar ao entendimento profundo do teu Espírito, ó Deus. Queremos obter a revelação dessa palavra para sairmos desta igreja mais fortalecido do que nós entramos, mais santo do que nós entramos, mais certos, mais convictos da nossa salvação do que nós entramos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que esta palavra ela venha a ser selada ao nosso coração, que nada nem ninguém possa retirar de nós aquilo que o teu Espírito irá imputar em nossos corações. Querido eterno Deus, eu te peço em nome de Jesus, que todos os dardos, todas as setas inflamadas de Satanás contra as nossas vidas, contra o nosso corpo, contra a nossa alma, o nosso espírito, contra o nosso físico, o nosso mental, Senhor, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que prevaleça sempre o teu poder, a tua presença em nosso meio e em nossas vidas. Eu te peço, Rei da Glória, em nome de Jesus Cristo, amém. Querido, e no meio dessa oração que eu fazia hoje de manhã, eu orava dessa forma, e a oração minha, em meio a minhas orações, foi justamente essa: Deus, tu me destes um corpo, tu me destes também uma alma, e tu me destes um espírito. E Senhor, eu quero colocar o meu corpo, eu quero colocar a minha alma, eu quero colocar o meu espírito inteiramente ao teu serviço. Eu desejo fazer isso e eu quero fazer isso, Senhor, porque eu creio, Senhor, que aquilo que o Senhor me deu para servir ao Senhor, para servir a igreja. Por isso, Senhor, que o meu corpo seja uma instrumentalidade em tuas mãos, que o meu corpo venha servir para te glorificar, que tudo que eu sou e tudo que eu tenho seja unicamente e exclusivamente para a sua glória. E essa palavra vinha queimando no meu coração à medida que eu fazia essa oração, porque na verdade, querido, eu quero começar testificando isso a vocês, porque há uma diferença, e nós vamos ver sobre vencer o mundo e vencer no mundo. Há muitas pessoas que vencem no mundo, mas não vencem o mundo. Eu posso vencer no mundo e não vencer o mundo, mas se eu vencer o mundo, eu também vou vencer no mundo. E vocês vão entender o que eu estou dizendo. Por isso eu quero que vocês se atentem um pouco para aquilo que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração, baseado nesse versículo 4 da primeira epístola de João à igreja do Senhor, aonde ele vai testificar: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque nós começamos a entender que somente aquele que tem fé pode verdadeiramente viver, experimentar o novo nascimento em Cristo. Sem a fé eu não posso viver a dimensão do novo nascimento, eu não posso viver a regeneração. Sem a fé eu não posso viver as dimensões do batismo, por exemplo. A palavra de Deus diz que todo aquele que é batizado se torna filho de Deus. Só que a palavra de Deus diz que para mim ser batizado eu preciso primeiro fazer o quê? Crer em Jesus. Jesus disse isso aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda, e aquele que crer e for, será. Veja só, querido, para mim ser batizado eu preciso ter primeiro a fé.
Querida, é bem verdade que para mim poder viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso deste ingrediente chamado fé. Essa palavrinha pequenininha que abre para nós os horizontes espirituais, as realidades espirituais. Essa pequena palavra, na verdade, ela vai abrir um portal para mim e para você, para nós vivermos tudo aquilo que Deus preparou para nós em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo. Sem a fé realmente que Deus fala em sua palavra, eu não posso viver aquilo que Deus quer que eu viva. Eu estava lendo hoje o testemunho de um homem, de um grande homem de Deus, em que esse homem de Deus, ele dizia que por 3 vezes ele morreu. E ele dizia que por 3 vezes que ele morreu, as 3 vezes em que ele experimentou a morte, ele descia ao inferno. E quando ele estava chegando ao inferno, uma voz, e ele sabia que aquela voz era a voz de Deus, queria que você prestasse atenção, porque há muita gente que está na igreja, mas ainda não está salva. E você vai entender o que eu vou falar. Uma voz vinha do céu e fazia com que ele voltasse. Quando ele estava chegando novamente para voltar à vida, novamente ele era levado novamente para esse lugar. Ele dizia um lugar escuro, e ele dizia: eu tenho certeza que aquilo era um inferno. E na 3ª vez em que isso aconteceu, ele pegou e gritou. Ele falou que gritou e disse assim: eu não posso vir para cá, eu não mereço esse lugar, porque eu pertenço à igreja. E aí então, esta voz oriunda do céu, e ele dizia, eu tenho certeza que era a voz do Senhor, disse para ele assim: não basta você ser da igreja, porque isso não vai fazer você entrar no céu. Você precisa ser de Jesus. Foi quando ele voltou, e aí ele disse, querido, presta bem atenção, que ele verdadeiramente aceitou a Cristo Jesus. Ele era um crente, porém ele não havia professado ainda Jesus Cristo em sua vida como Senhor e Salvador. Ele simplesmente veio para a igreja, começou a participar, se tornou um pastor, mas não havia ainda aceitado a Cristo. Ele falou que anos depois ele teve novamente uma experiência, e pela 2ª vez ele teve essa experiência da morte, e ele disse que ele estava chegando no céu agora, e uma voz, ele dizia, não sabia ser agora se era de Deus ou era de um anjo. Ele dizia que essa voz dizia: ainda não é a hora de você vir para cá, volte, porque você ainda tem uma grande missão na terra. E aí ele voltou. Querido, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que nós verdadeiramente precisamos de Cristo Jesus. E o que vai nos conectar às dimensões espirituais, o que vai nos levar a conectar-se com Cristo, é justamente a fé nele. Se você ler um versículo depois do versículo 4, versículo 5, vai dizer: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esta é a fé oriunda no Filho de Deus, que vai fazer você vencer o mundo e alcançar o céu. Vira para o teu irmão e fala assim para ele: aquele que vence o mundo alcança o reino de Deus, alcança a eternidade com Jesus. Mas há uma condição para nós vencermos, para nós estarmos no céu, e é vencendo o mundo. Não é vencendo no mundo, é vencendo o mundo. Eu repito, porque há muitas pessoas que podem vencer no mundo, e porém não vencer o mundo. Eu vou te explicar como isso é possível. E quando eu li esse versículo, me vinha ao coração uma palavra de um grande pregador chamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele fez uma vez uma declaração dizendo assim: a aurora da fé foi para nós a manhã da vida. Unicamente pela fé nós começamos a viver. Querido, presta bem atenção. Somente a fé abre verdadeiramente para ti a porta da vida. Você pode estar vivo e não viver, ou você pode estar vivo estando morto. Como, pastor? Fácil.
Você pode ter uma vida e não vivê-la para Deus. E quem não tem uma vida vivendo para Deus está morto. Por isso que Jesus Cristo, ele disse: eu vim trazer vida e vida em abundância. Parafraseando, Jesus está dizendo o quê? Eu vim trazer a vida verdadeira para vocês. A vida verdadeira você só vai viver quando você abrir o teu coração para Cristo. Presta bem atenção, querido. Enquanto a minha vida, a sua vida estiver distante de Jesus, nós não vivemos, nós existimos. E há uma diferença entre existir e viver. Quando nós olhamos para uma sociedade hoje, você vê muitas pessoas que elas estão vivas, porém mortas, porque elas estão entregando os seus corações ao pecado, ao prazer, e a cada dia que passa estão se distanciando de Deus. Então, verdadeiramente diante de Deus, elas não estão vivas, elas estão existindo. Por isso que muita gente que você encontra ela na rua e você pergunta: como você está, irmão? Como você está, minha irmã? Ela diz assim: estou do jeito que Deus quer. Outros dizem assim: estou levando a vida. Na verdade, elas não estão vivendo, elas estão existindo. Elas estão, na verdade, suportando os seus dias na terra. Querido, Deus não colocou você na terra para suportar os seus dias. Deus colocou você na terra para desfrutar de tudo aquilo que Ele preparou para você desde o princípio. Presta bem atenção, querido. Não estou filosofando não, mas você precisa entender que o mundo foi feito para você e você não foi feito para o mundo. Porque se você tivesse sido feito para o mundo, Deus teria feito você primeiro. Deus não fez você primeiro. Deus fez o mundo primeiro e depois, por último, Deus fez você. Por quê? Porque você foi feito para Deus e o mundo foi feito para você. Quando nós não entendemos essas coisas, nós não vivemos, nós subsistimos. O que é subsistir? É depender das coisas para ser feliz e não de Deus. Quantos de nós, querido, estamos dependendo das coisas para ser feliz? Quantos de nós dependemos de circunstâncias para ser feliz? Se as coisas não vão bem, eu não sorrio. Se as coisas não vão bem, eu não me alegro. Se as coisas não vão bem, eu não celebro. Por quê? Porque a minha felicidade ainda depende do mundo e não de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora, quando eu começo a entender essas coisas, eu vou entrando numa outra dimensão. Ou seja, eu vou saindo da terra e vou entrando no céu. Isso só é possível pela fé. E pela fé genuína, pela fé pura, por uma fé saudável, eu começo a desfrutar de tudo que Deus preparou para mim. Aleluia! Por esses dias Deus trouxe um alinhamento lá em casa, e foi uma coisa muito forte que a pastora Fernanda liberou sobre nós. Ela disse assim: olha, a igreja, ela vai depender daquilo que vocês forem na casa de vocês. E aí ela trouxe um alinhamento para mim e para minha esposa. Irmão, faz 2 dias que nós estamos cumprindo a nossa tarefa diante de Deus. E eu já vejo a mudança poderosa que Deus fez na nossa casa, por entendermos e por posicionarmos. Eu estou vendo isso acontecer com algumas pessoas na igreja que estão me procurando. Eu já estou me celebrando, eu estou feliz da vida, porque são pessoas que estão entendendo, já estão dando uma resposta, já estão fazendo, e as coisas estão mudando. Milagre está acontecendo, verdadeiramente, irmãos. Milagre. Porque milagre, querido, não é só ver o cego ver, não. O mudo falar, o aleijado andar. Milagre é você ver concerto de vida, vidas que não estavam alinhadas com o céu, agora está alinhada com o céu. Isso é o verdadeiro milagre. E de uma forma muito rápida. Como Deus age rápido, irmãos. Verdadeiramente, o diabo precisa de uma vida toda para destruir uma vida. O Deus precisa de 1 milésimo para restituí-la, para consertá-la. Eu estive meditando esses dias. Deus falou para mim assim: o que você acha ser impossível que eu faça? Se até o morto eu já ressuscitei. E o morto ressuscitou por uma pequena ordem de Cristo. Lázaro, vem para fora. A morte que prendia-o foi obrigada a soltá-lo. Por quê? Porque houve uma ordem do Senhor dos senhores.
Querido, eu quero dizer isso para você. Você precisa começar a acreditar de verdade, ter fé de verdade, para que você possa usufruir dos milagres de Deus. Presta atenção, se você só vir para a igreja, só ouvir a palavra, e só ouvir palavra, e só ouvir a palavra, e não deixar esta palavra penetrar no teu coração, para que ela gere em você, nada vai acontecer. Mas à medida que você começar a se dispor, dizer, não, eu quero dar esse passo, eu quero acreditar, Deus, eu aumento a minha fé. Pelo poder da tua palavra vai aumentando a minha fé. E a tua fé vai aumentar, não só porque você ouve, ou melhor, não só pelo que você escuta, mas por aquilo que você está ouvindo. Porque é uma diferença entre escutar e ouvir. Eu posso escutar, entrar por aqui, sair por aqui. Agora, quando eu digo, eu ouvi a palavra, isso significa que eu não só escutei, mas aquilo que foi falado eu já vou reproduzir. Eu vou agir de acordo com aquilo que está sendo dito. Querido, é impossível as coisas não acontecerem na sua e na minha vida. É impossível. Por isso o Charles Spurgeon, ele usa essa palavra, aurora da fé, o amanhecer da fé, o despertar da fé. Ele diz, foi para nós amanhã. Querido, quando você se desperta para a fé, você começa a viver o amanhã antecipadamente. As coisas aceleram na tua vida, as coisas começam a acontecer na tua vida. Ele diz, para nós amanhã da vida, unicamente pela fé, ele diz, começamos a viver. Ou seja, somente pela fé eu vou começar a usufruir de tudo aquilo que a palavra está dizendo. Escuta, querido, vida é isso. Vida é isso. Eu só posso dizer que eu estou vivendo quando eu começo agora, imediatamente, quando eu começar a desfrutar daquilo que a palavra de Deus já disse a meu respeito. Então você vai começar a entender que você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, você pode o que a Bíblia diz que você pode. Quando você começa a entender essas coisas e aplicar na tua vida, aí então eu e você poderemos dizer, agora sim eu estou vivendo. Eu já não só existo, mas eu vivo. Amém? Quantos querem deixar de existir e começar a viver aqui? Diga amém. Porque não é suficiente existir. Eu falava para minha esposa, algumas pessoas na igreja, quando elas se alinharem, se converterem, pedirem perdão, reconhecer a sua miséria, parar de fazer a maldade, elas serão extremamente, profundamente, totalmente curadas. Porque se tem uma coisa que nos enferma, irmão, que nos deixa enfermo, é justamente mágoa, raiva, ódio, maldade, pecado. Romanos 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Nós temos que começar a reproduzir essas coisas. Vira para o teu irmão e fala assim, existe uma grande diferença entre vencer no mundo e vencer o mundo. Nem todos que vencem no mundo seguramente vencem o mundo. Pois há uma grande diferença, presta bem atenção, amados. Vencer no mundo pode significar o quê? Terminar uma faculdade. Vencer no mundo para muita gente significa obter um bom emprego, um bom salário. Algumas pessoas dizem que venceu na vida. Por quê? Porque construiu uma casa boa, um carro bom. Então elas abrem a boca e dizem, eu venci no mundo. Eu sou um vencedor. Muita gente se intitula um vencedor porque conquistou alguma coisa, porque conseguiu fazer uma economia, porque conseguiu chegar aonde os seus planos humanos
ilimitados possibilitaram elas de chegarem. Então elas dizem: bem, eu venci no mundo. Quantas pessoas você não vê assim? Às vezes numa entrevista, numa televisão, pessoas que dizem assim: olha, eu morava na favela, aí agora eu jogo bola, agora eu me tornei rico. Aí a pessoa diz: eu venci no mundo. Ou o próprio repórter diz: esse cara venceu no mundo. Eles nunca dizem venceu o mundo, venceu no mundo. Porque elas intitulam isso, os seus sucessos, as suas conquistas, como uma vitória. Presta bem atenção, querido. Mas a Bíblia diz para mim e para você que a fé não faz a gente vencer no mundo, mas vencer o mundo. Porque eu posso vencer no mundo. Eu posso ter um bom estudo, eu posso terminar minha faculdade, eu posso conseguir um bom emprego, eu posso ter um bom salário, eu posso ter uma boa casa, eu posso ter um bom carro, eu posso ter muito dinheiro, eu posso conseguir a fama, eu posso conseguir muita coisa. E com tudo isso, eu ainda posso perder a vida eterna. Porque essas coisas não vão me assegurar a vida eterna. Elas não vão garantir a vida eterna. Não adianta você ter uma boa casa, um bom emprego, um bom serviço, isso, ou você terminar a faculdade, terminar outra faculdade, fazer outra faculdade, enfim, realizações humanas. Isso não vai fazer você ainda assegurar a salvação sua, a salvação eterna. Eu posso ter tudo isso, e como disse o meu amado Jesus, e perder a vida eterna. Porque pelos meus esforços, pela minha capacidade, eu não posso assegurar o céu. Eu posso conseguir tudo isso e assim, ainda assim, perder a vida eterna. Olha o que Jesus disse: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da alma? Querido, você pode ter tudo isso, você pode vencer no mundo e perder a vida eterna. Diferentemente do que a Bíblia fala sobre a fé que vence o mundo. Vencer o mundo significa o que, pastor Wagner? Vencer no mundo significa romper com este mundo. Ou seja, romper com o sistema político, com o sistema religioso. E etc. Eu venço o mundo quando eu consigo romper com todas essas coisas, com todo o sistema do mundo. Quando eu rompo, aí eu posso dizer: agora eu não só venci no mundo, mas agora eu venci o mundo. Agora é interessante, porque o mundo, você não vence com as suas forças, com a sua intelectualidade, você não vence com a sua capacidade, com seus dons, com seus aparatos. Você não vence o mundo com as suas qualidades. Você não vence o mundo com as suas forças. A Bíblia diz que eu só venço o mundo com a minha fé. Diga para o teu irmão: fé, irmão. Fé, irmão. Ou seja, vencer o mundo literalmente significa viver pela fé, ou seja, enxergar as realidades espirituais e eternas. Isso eu só posso fazer com a fé. Se eu não tiver uma fé saudável, uma fé santa, uma fé bíblica, uma fé genuína, eu não posso romper com o mundo. Por quê? Porque só vai romper com o mundo aquele que tem uma visão das coisas eternas. Só vai vencer o mundo aqueles que tiverem uma visão das realidades espirituais. Agora eu não vou ter essa visão se eu não tiver uma fé. Eu posso falar bem, eu posso bem ter qualidades, como eu disse, mas eu não vou conseguir vencer o mundo.
Porque o mundo eu venço pela minha fé em Deus. Porque a fé, e somente pela fé, ela te possibilita a viver o sobrenatural de Deus. Veja um exemplo muito claro disso, foi o apóstolo Paulo, sendo ele um homem conhecedor, um homem intelectual, um homem que realmente assim, irmão, não tínhamos o que falar dele humanamente. Imagina você que se Paulo vivesse hoje, nós poderíamos dizer e assegurar que Paulo seria hoje um dos homens mais inteligentes da terra, um homem que teria todas as qualidades e aprovações humanamente dizendo. Por quê? Porque era um homem extremamente conhecedor, um homem realmente estudioso, seria hoje intitulado um expert. E quando ele conhece a Cristo, que ele entra numa outra dimensão, ele vai dizer que tudo aquilo que ele tinha se tornou um esterco. Porque tudo isso diante de Cristo e da sua cruz se torna um esterco. Por quê? Porque agora não mais ele está vendo as coisas com seus olhos físicos, carnais. Agora ele recebe pela fé olhos espirituais, ele consegue enxergar pela fé, e aquilo que ele consegue enxergar com os olhos da fé vai muito mais além do que tudo aquilo que ele pôde enxergar com seus olhos carnais, humanos. Querido, eu quero dizer que nós precisamos clamar ao Espírito e abrir o nosso coração para o Espírito para receber essa fé. É tão importante que à medida que nós vamos aos cultos, aos retiros, aos encontros, as ministrações, nós estejamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir a palavra. E enquanto o pregador vai pregando, você vai orando e vai dizendo: Senhor, que essa palavra entre no meu coração. Senhor, que essa palavra penetre no meu coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que eu vou ouvindo a palavra, eu vou estudando a palavra, eu vou escutando a palavra. Por isso que é importante, você que trabalha, por exemplo, leva lá um radinho, querido, se puder, vai ouvindo a palavra. Vai ouvindo os louvores, vai ouvindo pregações, vai ouvindo. Por quê? Porque a palavra vai entrando dentro de você, e a sua fé com isso vai aumentando. E à medida que a sua fé vai aumentando, você vai se tornando mais forte em Deus. E com isso o diabo vai se tornando mais fraco com você. Vejam bem que quando Satanás ele foi tentar Jesus no deserto, pelas 3 vezes em que ele tentou a Cristo, Jesus pelas 3 vezes usou o que para vencer o diabo? A palavra. Somente um homem de fé. E quem é um homem de fé? O homem de fé é um homem de palavra. Por isso que a palavra de Deus nos diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Você tem que orar muito em línguas, porque quanto mais você ora em línguas, mais graça. Agora eu preciso crescer no conhecimento. Como é que eu vou crescer no conhecimento? Lendo-a, estudando-a, meditando-a. À medida que você faz isso, meu querido, tu vai se tornando um gigante em Deus. À medida que você vai fazendo essas coisas, você vai aplicando o seu coração nisso, meu querido, você vai crescendo, você vai crescendo, você vai crescendo, você vai crescendo, e ninguém pode segurar mais. Aleluia, glória a Jesus. Então vencer o mundo literalmente significa viver pela fé, enxergar as realidades espirituais e eternas. Precisamos entender que o mundo foi feito para nós, e não nós fomos feitos para o mundo. Se nós não entendemos isto, resumiremos nossas vidas aqui nessa terra como? Existir. E a coisa mais triste que tem é você terminar a sua vida com essa frase, simplesmente essa frase acabou: jaz aqui fulano de tal. Ou seja, passou por essa terra, existiu aqui Wagner Marcelo Rodrigues da Silva. Agora eu não quero terminar minha vida só com um jaz. Eu quero terminar minha vida diferente, meu irmão. Eu quero terminar minha vida fazendo a história, ainda que eu não tenha uma sepultura, ainda que eu não tenha lá alguma coisa escrita, jaz aqui fulano de tal, não interessa. Mas eu quero terminar minha vida fazendo a diferença, meu irmão, em nome de Jesus. Eu não quero só passar por essa terra e existir, eu quero viver, e para viver eu preciso ter fé. Porque somente a fé me possibilita a vida, porque a vida é Jesus.
E eu só vou me aproximar dele pela fé. Hebreus diz isso. Somente pela fé eu posso agradar a ele, querido. Eu posso ter todo o dinheiro, eu posso fazer os trabalhos da igreja, mas se eu não tiver fé, a Bíblia diz que eu não agrado a ele. Eu preciso de fé. Fé não significa ausência de sofrimento, querido. Tem gente que acha que porque está sofrendo não tem fé. Não, você tem fé. Sofrimento todo mundo vai ter. Agora, o que diferencia um homem de fé e um homem sem fé? É que o homem de fé, ele vai passar pelo sofrimento. Por isso o profeta diz assim: quando passares pelo fogo, o fogo não. Então você vai passar. A Bíblia não diz que você não vai passar. Quando passar, se você não passou, você vai passar. Mas o que difere um homem de fé e um homem sem fé é isso: é que o homem de fé ele passa, e o homem sem fé ele morre na prova. Aleluia. Você pode passar por perseguições, por momentos difíceis, mas você vai passar porque você tem fé. Os anjos precisam de asas para voar. O homem precisa de fé para voar. Porque verdadeiramente o que faz um homem voar, posso eu dizer, as asas de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, se chama fé. Se tem algo que vai fazer você sair do céu para entrar no céu, vai fazer você sair da terra para entrar no céu, é a tua fé. Por isso que eu entendo que quando Paulo fala, João fala em Apocalipse, que nós temos que guardar isso, guardar a coroa, Paulo diz. Eu entendo que essa coroa que nós temos que guardar, que não podemos abrir mão dela, é a fé, querido. Porque se tem alguma coisa que vai te tirar da cama quando você entrar nela, é a tua fé. Se tem alguma coisa que vai fazer você passar pelo fogo, é a tua fé. Se tem alguma coisa que vai fazer você passar pelas águas, é a fé. Aleluia. Se tem alguma coisa que vai fazer você vencer, não sou eu que digo, mas a Bíblia, pela fé você vai vencer é muito mais que vencer no mundo, irmãos. Eu repito, tem gente que está vencendo no mundo, mas está perdendo a vida. Aos que creem, Deus fala, você vai vencer o mundo. Querido, presta bem atenção, tudo que nós estamos vivendo, por pior que você sofra, por mais dificuldade que você passa, querido, isso vai passar, porque você tem fé. 80, 100 anos não se compara à eternidade. Por favor, viva com a esperança, viva com a fé. Nós precisamos acreditar na vida eterna, precisamos acreditar no céu. Nós não podemos perder a fé no céu, na eternidade. Escuta o que eu vou te dizer, querido, nós precisamos vir à igreja, não porque mamãe ensinou, papai ensinou, porque isso hoje, o próprio sistema diz que todo homem precisa ter uma religião. Até porque Cristo não se trata de uma religião, Cristo se trata de salvação. Nós não temos que vir na igreja porque temos o costume. Nós temos que vir na igreja porque cremos na vida eterna. Você tem que estar sentado aí acreditando assim, se Jesus vier agora, eu vou para o céu. Kenneth Hagin, ele diz assim que por muito tempo ele viveu sem a certeza do céu. A pastora Fernanda, ela disse algo aqui que mexeu muito comigo. Quantos de nós viemos à igreja e não temos a certeza ainda do céu? Querido, nós precisamos ter a certeza do céu. Mas pastor, eu tenho um defeito, pastor, eu ainda tenho um problema, pastor, eu ainda sou pecador. Querido, não importa, você tem que ter certeza do céu, porque é essa certeza que vai motivar o teu coração a cada dia mais acertar-se diante de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Tem alguém pentecostal aqui nessa igreja? Dá o microfone para ele, ele vai pregar, hein? Amém?
Vira para o teu irmão e pergunta para ele: você está entendendo, irmão? Querido, quando eu leio a epístola ou a carta à igreja, aos Hebreus, sobretudo no seu capítulo 11, eu consigo ver isso de uma forma muito clara. Homens que conseguiram romper, diga comigo, romper, porque tiveram fé. Você vai ouvir falar da história de homens, você vai ouvir falar de Noé, de Abraão, você vai ouvir falar de homens e mais homens, Moisés, homens que verdadeiramente, querido, viveram os propósitos, os sonhos de Deus, os planos de Deus, porque tiveram fé. Homens que conseguiram se conectar com o céu, porque tiveram fé. Eles não tiveram outra coisa a não ser fé. Homens que também erraram, homens que também tropeçaram, homens que também cometeram delitos, mas foram homens que viveram o melhor de Deus nessa terra. Por quê? Porque tiveram fé. Homens que tiveram verdadeiramente seu nome escrito no livro da vida. Homens que hoje o próprio Espírito em Hebreus faz questão de testificá-lo como homens de fé, intitulando-os como heróis da fé. Homens que marcaram, como Abel, a sua vida na terra por uma oferta, porque tiveram fé. Você sabia que uma oferta pode te marcar, pode fazer uma diferença, pode mudar a história, querido? Olha que coisa louca. Por isso que eu tenho ensinado a igreja: quando você for ofertar, não venha dar dinheiro, venha fazer um ato de adoração. Por isso que quando eu falo de oferta aqui, eu não falo de valor, eu não falo que quem dá mais vai ser mais abençoado, não. Você pode ter 10 centavos no seu bolso, 5 centavos no teu bolso. Teu posicionamento, a tua fé pode mudar uma geração, uma história, uma vida, e outras vidas, e outras vidas. Porque isso aconteceu com Abel. Em Hebreus, quando a Bíblia vai falar de Abel, vai falar assim: e pela fé, Abel ofertou. Querido, uma oferta fez deste homem diferença. A Bíblia, quando fala de Abel, fala da sua oferta. Escuta o que eu estou dizendo. Tem gente que quer fazer grandes coisas, porque acha que se fizer grandes coisas, bem, vai chamar a atenção de Deus. Deus, ele não vai olhar para a grandeza daquilo que você está fazendo. Deus vai olhar sempre para a qualidade daquilo que você está fazendo, da maneira como você está executando. É isso que Deus vai olhar. Se o que você está fazendo com qualidade. Deus, tu sabes, é pouco. Eu tenho pouco, Senhor. Tu sabes, eu não sei quase nada. Deus, eu só sei isso. Mas Deus, é de todo o meu coração que eu estou fazendo isso. Eu me disponho a fazer isso, eu disponho a ofertar isso, eu disponho a dar isso, eu disponho enfim. Querido, isso pode mudar o percurso de uma geração. A sua fé é o sazon. A sua fé vai fazer a diferença. Escuta, em nome de Jesus. Você deseja romper? Deus, eu não quero mais viver essa vida, Senhor, eu não quero mais, Senhor, eu estou cansado, Deus, eu estou exausto, Deus, eu quero dar um fim em tudo isso. E tem um sentido de eu querer deixar, porque eu quero viver o novo do Senhor, eu quero romper. Aí Deus vai falar assim para você e para mim: comece a fazer tudo o que você está fazendo, porque não está errado o que você está fazendo. Tem gente que pensa que o que está fazendo está errado, porque, meu Deus, eu não rompo, meu Deus, não acontece. Será que o que eu estou fazendo está errado? Não, querido, às vezes o que falta é um pouco mais de fé. Deus vai mandar você continuar a fazer o que você está fazendo, mas porém com fé. E se tem algo que vai abrir os teus olhos para as realidades eternas e espirituais, é a fé, meu irmão. Aleluia. Presta bem atenção, quando Jesus foi conversar com Nicodemos em João capítulo 3, Nicodemos era um homem de conhecimento, mas não era um homem de fé.
Por isso que quando Jesus começa a tratar com ele, ele não entende, porque lhe faltava fé. Aí Jesus entra no campo espiritual dizendo para ele: cara, não é isso, não é você ter que se encolher e voltar para dentro da sua mãe. É nascer pela água e pelo Espírito. Porque quem não nascer da água, diga comigo: água, palavra e Espírito, o batismo, não herdará o reino de Deus. Cara, que afirmativa forte. Porque você precisa da palavra, porque a palavra vai te possibilitar a viver as dimensões do reino de Deus. Escuta bem, em Atos dos Apóstolos capítulo 10, a Bíblia diz que Pedro foi à casa de Cornélio, e a Bíblia diz que Pedro começou a pregar a palavra e quando ele começa a pregar a palavra de Deus, diga comigo: palavra, água, a lavagem. Cornélio ainda nem tinha sido batizado nas águas, mas por receber a palavra, a Bíblia diz que ele foi batizado com o Espírito Santo. Se você abrir o teu coração, querido, você pode ser batizado com o Espírito Santo, começar a falar em línguas agora, e Deus, pelo poder do seu Espírito, te libertará de todos os seus pecados. Hoje eu entendo por que eu consegui romper em Deus. Sendo um pecador que não ia para a igreja, não conhecia nada, mas quando eu ouvi a palavra, eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus mudou a minha vida. O demônio poderia ter um certo domínio em algumas áreas ainda da minha vida, mas sobre a minha mente ele já não teve mais. Fala para o teu irmão: você quer viver essas coisas de Deus? Você quer romper no Senhor? Então no capítulo 11 eu consigo entender isso. Eu consigo entender bem o que significa vencer o mundo pela fé. Se eu pudesse resumir o capítulo 11 de Hebreus, querido, sabe como eu iria resumi-lo? Dizendo assim, ó: se de fato quisermos nos tornarmos agradáveis a Deus, e vencer na vida, e vencer no mundo, e vencer o mundo, eu preciso ter fé. Porque somente pela fé e nada mais nos tornaremos mais que vencedores. Por isso que o apóstolo Paulo, ele testifica isso em Romanos capítulo 8, versículo 37, dizendo justamente isso: mas em todas essas coisas somos mais que por aquele que nos amou. Querido, se você ler este contexto de Romanos capítulo 8, você vai ver que antes de Paulo fazer essa declaração, Paulo está falando de situações não muito boas, não muito agradáveis. Ele vai falar de perseguição, ele vai falar de morte, ele vai falar de um monte de coisa. Ele vai falar de situações não agradáveis, mas em todas essas coisas eu sou mais. Presta bem atenção, querido, você precisa hoje, no nome de Jesus, olhar para toda a situação que você está vivendo e dizer para ela: em todas essas coisas, pela fé naquele que me amou, eu sou mais que vencedor. Agora não só declarar, porque nós muitas vezes achamos que só pelo fato de dizer, de liberar palavras sobre situações, bem, nós vamos vencê-las. Não, você tem que liberar a sua palavra, ou melhor, a palavra de Deus sobre essas situações, dizendo: mas em todas essas coisas eu sou mais que vencedor, e agir em conformidade à sua profissão de fé. Moisés, levante o cajado e diga que o mar se abra. Parafraseando, ele levantou o cajado e fez o quê? E depois se pôs a entrar no mar. Para Josué, Deus fez diferente. Deus diga assim, ó: quando tu pisares na água, eu vou abrir. Querido, escuta o que eu vou te dizer no nome de Jesus. Se eu e você, se nós queremos viver o melhor de Deus, se queremos viver pela fé, nós temos que começar a agir de acordo com aquilo que a palavra está dizendo, ainda que pareça loucura. Querido, faça conforme a palavra. Mas se não dá certo, não tem como não dar certo. A palavra de Deus nos testifica, nos diz o seguinte: que jamais viu alguém confundido, sendo que este confiou no Senhor. Todos quantos confiaram no Senhor jamais serão confundidos. Tem até uma canção que diz assim, não é?
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Se eu e você confiamos em Deus, temos fé em Deus, a Bíblia diz que nós não seremos abalados e nem confundidos, como os montes de Sião. Eu e você permaneceremos para sempre. Querido, nós vamos atropelar tudo. Você vai deixar de ser um fusquinha e vai virar uma super máquina. Você vai deixar de ser um teco-teco, meu irmão, e vai virar um jato na mão de Deus. Se eu agir pela fé em concordância com a palavra, eu vou deixar de ser o que eu sou e vou me tornar aquilo que Deus sempre sonhou que eu fosse. Aleluia! Nós não temos que temer o diabo, nós temos que confiar na palavra. Tem muita gente que tem medo do diabo. Querido, se tem duas coisas que não se misturam, você pode dizer para mim, água e óleo. Não, a fé e o medo. Você nunca vai poder ver a fé andando de mão dadas com medo. Quem tem medo é porque não tem fé. Olha que forte. Porque o medo é a ausência da fé. Se eu digo, eu tenho fé, vai lá, pastor, não, eu tenho medo. Então você não tem fé. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: precisamos romper. E para romper, precisamos ter uma fé que vence. Uma fé que vence. Esta fé que João fala que vence. Diz, irmão, a história da igreja acerca de João. Estou terminando já. A história da vida de João vai dizer assim: que João, ele foi o único discípulo que não experimentou o martírio, porque Jesus havia feito essa promessa para ele. Mas a própria Bíblia nos diz que João, ele foi levado preso à ilha de Patmos, e conta a história da igreja que João, por várias vezes, tentaram bolar a morte de como esse homem iria morrer. E uma das coisas que elaboraram para matar João, diz os historiadores da igreja, que prepararam para João um caldeirão enorme cheio de óleo borbulhando, porque queriam matar ele de uma maneira diferente. E quando chegou o dia da sua morte, colocaram ali o caldeirão cheio de óleo para poder ferver. E o óleo começou a borbulhar, quando de repente foram pegar João e levar para tirá-lo dentro daquele caldeirão. Diz os historiadores que pegaram João, e por incrível que pareça, o que mais João desejava no coração era morrer por Jesus, ser martirizado. Pegaram João, levaram João, empurraram e lançaram João dentro daquele caldeirão. Quando João cai lá dentro, nada acontece com ele. Tiram João intacto. Ainda diz os historiadores que João lá dentro dizia assim: o fogo que está em mim é maior do que o fogo que está aqui, por isso não pode me queimar. Tiram João, a morte não pôde tocar esse cara dessa forma, por causa da fé que ele tinha. A fé que vence o mundo. Querido, quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos ver histórias e mais histórias de homens que venceram o mundo por causa de sua fé. Alguns nem sabiam ler, outros nem sabiam ler nem escrever. Homens realmente simples, alguns camponeses, alguns outros pescadores, mas homens que romperam, homens que venceram porque tiveram fé no Senhor. Homens como Pedro, que andou sobre as águas, ainda que não sabia nem ler nem escrever direito. Por quê? Porque teve fé.
nunca duvidou em seu coração. O problema hoje é que nós duvidamos, querido. Sabe por que nós estamos cheios de dúvidas? Eu vou te dizer por que a igreja hoje está cheia de dúvida. Porque hoje nós ouvimos mais o mundo do que a Deus. Nós perdemos mais tempo assistindo televisão do que ganhando e remindo tempo lendo Bíblia. E nós queremos uma vida vitoriosa. E aí você vê os crentes indo para um lado e dando tiro para o outro, fazendo campanha aqui, fazendo campanha ali. Eles conquistam aqui, o diabo rouba ali. Eles conquistam lá, o diabo rouba lá. Eles vão lá e rouba. E uma vida desassossegada, uma vida sem paz, sem estabilidade. Por quê? Porque falta fé. Homens que sempre estão dependendo de que alguém venha até eles, libere uma palavra profética. Só saem do culto feliz quando alguém vem e libera uma palavra profética. São homens sem estabilidade no Senhor. Homens e mulheres que perdem a sua identidade porque não têm fé. Eu dizia esses dias para Deus: eu tenho tanta promessa, irmão, já liberaram tanta profecia na minha vida, mas eu disse: Deus, essas coisas não vão mudar a minha vida, eu preciso de um posicionamento. Eu orei muito tempo pedindo isso aí com Deus e falando: Senhor, eu não quero mais que ninguém venha até mim e libere uma palavra, porque se eu não me posicionar, querido, não vai mudar nada. Eu vou passar a vida toda, aí eu vou para um culto, eu ouço uma palavra e saio: Deus falou que eu vou para as nações. Deus falou que vai acontecer isso. O irmão lá liberou uma palavra, meu Deus, vai acontecer isso. Aí eu saio do culto feliz, no outro dia eu estou triste. Porque essas coisas não vão mudar se eu não me posicionar. O que vai fazer eu viver tudo aquilo que Deus tem, querido, é o meu posicionamento. E para mim me posicionar, eu preciso ter fé. Então eu devo observar bem a palavra. Pela fé. Eu fiz até parafraseei algumas coisas aqui em Romanos 8:37, onde eu disse assim: devemos observar bem que nesse contexto que Paulo declara essas palavras, Paulo estava declarando exatamente isso. Permita-me parafrasear: pela fé naquele que nos amou e se entregou por mim, eu declaro que tudo concorre para o meu êxito. Era isso que Paulo está dizendo. Isso é fé, querido. Mesmo no meio de uma provação, mesmo no meio de uma tempestade, mesmo de uma luta, mesmo no meio de coisas que ainda não estou entendendo, eu preciso ter fé. Deus, tudo isso vai concorrer para o meu êxito. Era uma frase de Charles Spurgeon. Spurgeon também dizia isso. Ele dizia assim: a fé nos leva a confiar que mesmo no meio das dificuldades, as dificuldades concorrem para o nosso êxito. Isso é fé, querido. Lembra de José no Egito? Mesmo sendo acusado, passando pelo que estava passando, prova e mais prova, 10 anos dentro de uma cadeia, esse cara nunca perdeu a fé. Ele sempre teve na mente dele: o sol, a lua, as estrelas vão se prostrar. Isso é fé. Fé é você está passando por um vale. Fé é você está sendo corrigido. Fé é você está sendo exortado. Você olhar para dentro de você e falar assim: eu vou conseguir. Eu sei onde eu vou chegar. Mesmo quando o próprio demônio ou pessoas vierem até você e tentar te intimidar, te colocar medo, incerteza, dúvida na sua cabeça, mesmo quando as pessoas forem lá e falam assim: irmã, não tem mais jeito, não vai dar mais, larga o barco, desanima, abandona tudo. Você vai olhar e dizer assim: não, a minha fé diz que eu vou conseguir. Mas irmã, olha para a tua vida, é tanta luta, tudo dando errado, tudo indo de mal a pior. Você vai virar e você vai dizer: a minha fé diz que tudo isso concorre para o meu êxito. Fé é isso, querido. É você estar no luto e poder enxergar uma celebração.
Quando eu perdi o meu avô, que eu amava muito e que sempre chamei de pai, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, mas eu lembro que eu fui no dia lá do velório dele. Estava eu, na época, um padre doido, Padre Orlando, era um padre do fogo, irmão, padre. E nós começamos a cantar hino de louvor. Eu nunca esqueço, dei uma palavra de fogo, ele também já deu uma palavra de fogo. Parecia que a gente estava num culto de celebração. E meu avô no caixão. Eu penso, se meu avô pudesse levantar dali, irmão, ele se levantaria e começaria a dançar. Por que fé é isso? É você não enxergar a morte, é você passar pela morte e ver a ressurreição. Aí você não chora. Você pode sentir a dor da perda, mas você não vai deixar o teu coração encher de tristeza. Fé é isso. É você conseguir passar pelo vale, pelo deserto e enxergar Canaã. Ei, xarabacassuroquia. Foi isso que aconteceu com Josué, foi isso que aconteceu com Caleb. Por que ambos chegaram à terra prometida? Porque diferentemente das outras pessoas que só enxergavam a prova, só enxergavam o deserto, eles estavam no deserto com seus olhos fixos na promessa. Fé é isso. É não parar naquilo que você está vendo agora. Eu não posso me mover por vista. Eu tenho que me mover por fé, visão. Eu tenho que ser um cara visionário, um homem de visão e não de vista. Muitos de nós caminhamos por vista e não por visão, querido. Nós só enxergamos o que está diante do nosso nariz. Nós não conseguimos enxergar além daquilo que a nossa fé nos permite enxergar. Por isso eu profetizo que Deus, Ele quer abrir os teus olhos da fé hoje. Ele quer te levar para as dimensões espirituais para mudar tudo. Para que você a partir de hoje comece a se mover por esse caminho em nome de Jesus. A palavra fé, querido, no grego, significa pistis. A palavra pistis significa persuasão firme. Imagina algo firmado na rocha, firme. Fé é isso. Quando a Bíblia fala de fé, ela não fala da fé como nós imaginamos, ela fala de algo firmado na rocha, firme, intacto. Aleluia. Essas colunas aqui da igreja, elas têm quase 3 metros de concreto e ferro para baixo da terra. É você estar firmado. Porque você entende que para você crescer para cima, você também precisa crescer para baixo. Então você precisa se fundamentar. Fé é isso, é firmar-me na palavra, é entrar na palavra e firmar-me dentro dela, é me alicerçar dentro dela. Pode vir vento, pode vir o que for, mas eu não vou abrir mão da minha fé. Eu não vou deixar o meu posto, eu não vou deixar o meu legado, eu não vou abandonar o meu posto por nada. Eu estou firmado, eu estou alicerçado, eu estou fincado, eu estou enraigado, eu estou aqui firme no Senhor. Isso é fé. Isso não é orgulho, não é soberba, é fé. Persuasão firme. Qual é a fé que vai vencer o mundo? A fé firmada, a fé fundamentada, a fé cuja persuasão é firme. A palavra fé no grego significa convicção. Sabe o que é convicção? Certeza absoluta. Quem tem certeza aqui da vida eterna? Quem tem certeza da ressurreição? Querido, nós estamos entrando em um tempo que nós precisamos ter essa fé. Onde o mundo, o sistema está dizendo que Jesus não existe, que vida eterna não existe, que céu não existe.
Mas a minha persuasão, a minha convicção tem que ser: existe. Pode o mundo inteiro gritar: Jesus não existe, o mundo não existe, a vida eterna não existe, o céu não existe. Não, a minha convicção, a minha fé diz que o céu existe. E isso vocês não podem tirar de dentro. Podem cortar a mão, o braço, a cabeça, os pés, corta tudo. Mas isso ninguém pode tirar de dentro do meu espírito. É uma verdade que foi cravada dentro de mim. O céu existe. A vida eterna existe. E nós vamos para lá, meu irmão, em nome de Jesus. Nós não vamos lá por obra, nós vamos lá pela fé. Aleluia, glórias sejam dadas a Jesus. A palavra fé também significa nisso, a convicção fundamentada no ouvir. Por isso que é importante ouvir. Diga para o teu irmão: é importante ouvir. Por isso que a pastora Fernanda disse algo muito sério aqui sobre as pessoas que dormem no culto: é demônio. Porque o diabo não quer que você ouça. Porque você não ouvindo, você não tem fé. Você não ouvindo, não tem como você ter convicções. Por isso que tem muito crente deixando de ser crente e virando macumbeiro. Tem muito crente deixando de ser crente e voltando a ser católico. Meu irmão falava uma coisa para mim, falava assim: eu nunca vou deixar o Mevan. Por aquilo que Deus tem dado a este ministério, pelas revelações que... Não que o Mevan seja a última Coca-Cola, como disse o pastor, não é isso. Porque mais do que não deixar o Mevan, não deixar Cristo. E nós não queremos deixar o Mevan porque nós temos a convicção de que Cristo está presente no nosso meio. Agora isso nós precisamos ter, querido. E isso vem pela convicção fundamentada no ouvir. Convicção fundamentada, fundamento. A sua convicção tem que estar fundamentada naquilo que você está ouvindo. E se é a palavra, você precisa ouvir direito, irmãos. Presta atenção. Se você perder o óleo hoje, vai te fazer falta amanhã. Olha, irmãos, o Brasil ainda não sofre a perseguição que a China está sofrendo, viu, irmãos? Há países ainda, Afeganistão e outros, querido, é proibido falar de Jesus. O apóstolo Munacava falou para mim que estava pregando em um determinado lugar da África. E ele queria ir para um outro lugar. As pessoas falaram para ele: cara, não vai. E ele queria ir, ele só não foi porque a esposa estava junto. Porque ele disse: lá realmente matam. Há lugares no Peru, irmãos, aonde aqueles guerrilheiros, coisas assim, os caras matam. Mata por qualquer coisa. Por menos. Ele falou que um dia ele estava pregando e uma pessoa que estava traduzindo ele se levantou e começou a ir contra ele. Quando ele começou a falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa parou de traduzir, sentou e começou a argumentar e trazer uma confusão no meio do povo. Um país muçulmano. Querido, se nós não tivermos essa convicção, vai ficar difícil. Por isso nós temos que caminhar pela fé. A palavra fé também significa confiança, fidelidade e etc. E talvez com tudo que eu falei você ainda pergunta: como eu posso adquirir essa fé? O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 17: é de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu busco caminhar por esta fé, eu vivo as maravilhas de Deus na minha vida. Ou seja, sou grandemente beneficiado. Precisamos dessa fé, querido. Precisamos viver esse despertamento da fé. Você precisa dizer hoje: Deus, tu me destes um corpo, me deste uma alma, me deste um espírito. Eu quero colocar inteiramente a teu serviço, à tua disposição. Você hoje pode olhar para o céu e dizer assim: Senhor, eu sou essa terra a qual a sua semente quer e deseja ser lançada em mim. Senhor, que esta terra que é o meu coração, ela possa ser uma terra fértil, e essa terra possa vir dar frutos. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim para ela: eu preciso orar por você hoje, para que essa terra, que é o seu coração também, seja uma terra frutífera.
produtiva, para que esta semente ela possa produzir para a glória de Deus os frutos necessários para a tua salvação. Querido, presta bem atenção. A minha oração nesta noite é que o Espírito Santo abra os meus e os teus olhos, para que a gente possa ver o que é que Deus tem preparado para nós. E a gente não viva mais por emoções, que a gente possa viver pela fé. Ou seja, por convicções. O Espírito Santo ele quer gerar em mim e você convicções acerca do reino, acerca da verdade absoluta de Deus, acerca de Jesus Cristo, para que a minha e a sua oração seja uma oração viva, seja uma oração real. Eu e minha esposa nós declaramos, e enfim, em nome de Jesus, estabelecemos já, não levantamos, já estabelecemos um trono na nossa casa a Deus, o altar ao Senhor. Todos os dias, em nome de Jesus, a primeira voz que nós queremos ouvir é de Deus. Isso tem sido tão forte, porque quando ela acorda, ela nem fala comigo, nem eu falo com ela. Ela acorda, ela pega a Bíblia dela, ela vai para um canto, eu pego a minha Bíblia, vou para outro canto, e nós oramos ali 1 hora de oração todos os dias. Isso tem mudado a nossa vida, irmão. Em tão pouco tempo nós estamos firmando isso com Deus, e a gente está vendo o que é que Deus está fazendo. Escuta o que eu vou te dizer. Eu vi uma palavra, uma profecia da pastora Fernanda, depois dela ter orado por mim, depois de a gente ter feito oração, ela virou para mim, ela disse assim: escuta o que eu vou te dizer, pastor Wagner, o Mevan aqui será como o Mevan de Itajaí. Ela disse assim para mim: escuta o que eu estou te dizendo, o teu chamado, ela disse para mim, não é chamado de pastoreio, porque na tua veia corre sangue apostólico. Pastor Wagner, escuta o que eu estou te dizendo. Ela falava com muita certeza, muita convicção, e eu ficava assim, quando ela ia falando assim, eu estava sentado na cadeira, como se eu estivesse sendo prensado. Eu senti um peso de glória, e ela disse assim para mim: tu não é homem para andar no meio de uma multidão, tu é homem que cuidará de líderes, virá pastores feridos e machucados para você cuidar deles. Você vai passar em lugares onde pessoas assim estarão machucadas, e você vai dar cuidado a elas. Ela disse bem assim para mim: escuta o que eu estou te dizendo. Toda hora que ela ia falar, ela falava assim. Ela falou bem assim para mim. Ela falou bem assim para mim: você é um Luiz Hermínio, cara. Vai chegar um tempo que você não vai pregar mais quarta-feira no culto aqui, somente aos domingos, porque Deus vai mudar a tua agenda, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar tudo. E ela disse assim para mim: prepara o povo que está com você, porque você não é pastor de uma igreja, você é pastor de uma multidão. No dia eu não tive essa percepção que me veio agora ao coração, de um encontro que nós fomos em Jacareí, aonde o seu Antônio, lembra dele? Ele orou por mim e eu estava ajoelhado. Eu lembro que ele impôs as mãos e orava por mim, e ele tinha uma voz que parecia um trovão. Ele virou para mim e ele começou a orar, e ele disse assim, que o Senhor dava a ele uma visão de um povo numeroso, com as bocas abertas, e ele me via dando pão para essas pessoas, e ele via nas minhas mãos, na minha mão direita um cajado. Ele virou para mim e disse assim: assim diz o Senhor, Deus tem um povo numeroso para ti, e tu alimentarás esses homens. Antes da pastora Fernanda vir orar para mim, eu lembrei de uma outra profecia que foi liberada sobre a minha vida, aonde o irmão que orava por mim, o Juninho, ele dizia assim para mim: tu serás conhecido no mundo como um homem da palavra de Deus. Querido, presta bem atenção. Essa pregação de hoje, ela é uma pregação profética. Se você deseja viver o novo de Deus, você precisa entender que a partir de agora você precisa caminhar pela fé. E eu disse para você o que é fé? Fé é convicção
Fé é certeza absoluta. Fé é isso. Fica de pé em nome de Jesus e vamos orar.